Fala pessoal, seja muito bem-vindo ao canal e hoje nós vamos falar de um dos heróis mais poderosos da DC Comics e que é um dos meus preferidos, que é o Capitão Átomo. E se você acha que ele é fraco só porque ele tomou aquele sacode do Superman na animação da Liga da Justiça Sem Limites, você está muito enganado. Nós vamos destrinchar aqui todo o potencial do Capitão Átomo logo após a vinheta. Se você é novo no canal, antes de mais nada, seja muito bem-vindo, se inscreva, comente, compartilhe, porque isso é muito importante para que o YouTube entenda que os nossos conteúdos são relevantes e merecem ser divulgados para outras pessoas. Então, não deixe de se inscrever para ajudar o canal a crescer, não deixe de deixar o seu like para ajudar na distribuição do conteúdo, deixe seu feedback nos comentários, além, é claro, de compartilhar com aquelas pessoas que você acha que curtem esse tipo de tema. Então, vamos lá a entender a história, os poderes e a importância do Capitão Átomo no universo DC. Antes de falarmos sobre os seus poderes grandiosos, a gente precisa entender como de fato o Capitão Átomo se tornou o herói poderoso que ele é hoje. E por isso nós vamos falar aqui da história dele, em como ele se tornou esse herói tão poderoso. O Capitão Átomo tem como nome de ser humano, ou seja, alter ego, Nathaniel Christopher Adams. Sua história envolve uma experiência militar que o transforma em um ser incrível com poderes nucleares. Durante um experimento, Adam é acusado injustamente de traição e ele é condenado à morte. Em vez de enfrentar a execução, ele se voluntaria para um projeto experimental chamado Projeto Capitão Átomo, que deve ser trancado em uma cápsula nuclear. O corpo do Capitão Átomo durante o projeto é simplesmente desintegrado. E em vez dele ser executado, ele se torna um ser de pura energia, capaz de simplesmente controlar seus próprios átomos e estrutura molecular. Dessa maneira, ele manipula a energia nuclear de várias formas, concedendo-lhe poderes sobre-humanos como voo, superforça e vulnerabilidade e capacidade de gerar explosões nucleares. Sua forma de energia nuclear o torna praticamente indestrutível e ele pode reformar seu corpo mesmo após sofrer danos significativos. Vale ressaltar que aqui a gente está falando apenas da energia nuclear que ele consegue manipular. Entretanto, talvez seja possível que ele controle outros tipos de energia, como a energia ultravioleta, como a energia solar, e converta isso em forma ou para aumentar suas capacidades físicas ou até mesmo para ampliar os seus poderes de ataque de explosões de energia, por exemplo, o que pode fazê-lo ser um inimigo formidável para o Superman, tá? Na verdade, Nathaniel se tornou um ser de energia nuclear pura e capaz de controlar os seus átomos, lhe permitindo habilidades incríveis como já mencionadas. E para conter essa energia tão destrutiva, em algumas versões ele usa um traje para justamente conter essa energia que pode ser nociva para outras pessoas. Entretanto, ele já foi visto em algumas versões que ele é capaz de simplesmente reformular o seu corpo ou simular um corpo humano. Ao longo dos anos, a história e a mitologia do Capitão Átomo foram alteradas e reimaginadas várias vezes, especialmente quando o personagem foi adquirido pela DC Comics, já que ele fazia parte da Charlton Comics. O personagem desempenhou papéis muito importantes em eventos e histórias da DC, interagindo com outros super-heróis como a Liga da Justiça. Como a gente entendeu aqui, o Nathaniel ele era um militar, ele foi treinado para isso e ele acabou se submetendo a esse experimento, que acabou desintegrando o corpo dele por completo. Só que ao invés dele simplesmente deixar de existir, e aí envolve uma habilidade que é justamente a mente quântica do Capitão Átomo, ele conseguiu simplesmente se conectar a essa energia nuclear e reformular o seu corpo.
Mas o que de fato torna o Capitão Átomo tão poderoso e tão incrível a ponto de rivalizar com heróis poderosos da DC Comics? Nós vamos comentar os poderes dele um a partir de agora. O Capitão Átomo ele é considerado um dos personagens mais poderosos da DC Comics. Seus poderes derivam da manipulação de energia nuclear, o que o torna uma força formidável em várias áreas. Ele possui habilidades que incluem desde voo, força sobre-humana, invulnerabilidade, manipulação de energia nuclear e capacidade de transmutação, entre outras. Sua habilidade de controlar os átomos e a energia associada a eles dá ao Capitão um nível de poder que o coloca no patamar de heróis extremamente poderosos. Ele é frequentemente comparado a outros personagens de alto nível, como Superman e o próprio Shazam, em termos de capacidades sobre-humanas. No entanto, a avaliação de poder de um personagem pode variar, dependendo de interpretações do escritor, das histórias específicas em que ele está envolvido. E aí a gente pode perceber que o roteiro favoreceu muito o Superman na batalha que ele teve contra o Capitão Átomo na animação Liga da Justiça Sem Limites, tendo em vista que o Capitão Átomo tinha todas as chances do mundo de até mesmo neutralizar os poderes do kryptoniano. Em resumo, o Capitão Átomo ele é classificado como um herói de nível cósmico, e a sua habilidade de manipular energia nuclear e, consequentemente, capacidade sobre-humana. Ele é frequentemente convocado para enfrentar ameaças de grande escala e é um membro respeitado da comunidade heróica da DC Comics. O Capitão Átomo possui uma variedade de poderes que nós vamos listar a seguir, mas basicamente a sua fonte está na manipulação de energia nuclear. Com a manipulação de energia nuclear, o Capitão Átomo ele tem controle total sobre a sua estrutura molecular e átomos. Ele pode manipular e liberar energia nuclear de várias maneiras, como explosões nucleares, feixes de energia e campos de força. Ele basicamente funciona como um reator de nuclear vivo, podendo armazenar uma quantidade inimaginável de energia nuclear. Mas a pergunta é, até onde pode ir o potencial destrutivo do poder de manipulação de energia nuclear do Capitão Átomo? O potencial de destruição do Capitão Átomo ele é imenso devido à sua capacidade de manipular energia nuclear. Ele tem controle sobre a sua própria estrutura molecular e átomos, o que lhe confere uma gama impressionante de habilidades relacionadas à energia nuclear. E isso inclui desde gerar explosões poderosas o suficiente para devastar cidades, por exemplo, feixes de energia intensa para combater inimigos e campos de força para se proteger de ataques. O Capitão Átomo pode teoricamente desencadear quantidades massivas de energia nuclear, o que o torna capaz de causar destruição em larga escala. Ele pode direcionar essa energia de diversas maneiras, seja para ataques diretos contra adversários ou para responder a ameaças globais. Simplesmente o Capitão Átomo é um personagem muito poderoso, entretanto ele ainda não é muito popular, entre os fãs de uma maneira em geral, fãs e admiradores. Talvez a sua versão mais conhecida seja a que foi apresentada em Liga da Justiça Sem Limites, mas que nem chegou perto do real potencial do Capitão Átomo. Como o Capitão Átomo ele pode manipular a energia nuclear e manipular também a energia dos átomos, ele consegue voar a uma velocidade muito rápida, capaz de superar aviões de última geração. Então ele voa, como também pode usar essa energia para aumentar a sua força e rivalizar simplesmente com personagens resistentes como Superman e a própria Mulher Maravilha. Ele já foi capaz, inclusive, no universo Injustice, de dar uma verdadeira surra no Superman. Entretanto, o filme Injustice, a animação, cometeu a gafe de fazer o Superman matar o Capitão Átomo, o que basicamente meio que seria impossível, tendo em vista que ele é um ser de pura energia e pode reconstituir seu corpo basicamente de qualquer ferimento, ainda mais de um ataque que foi meramente físico que o Kal-El deu no Capitão
Átomo. E vulnerabilidade, sim, gente, o Capitão Átomo, como ele tem controle absoluto dos átomos que envolvem a sua matéria ou a sua energia, ele pode condensar esses átomos de tal forma que o torne praticamente invulnerável, tornando um oponente imbatível em batalha. O Capitão Átomo é frequentemente descrito como sendo virtualmente indestrutível devido à sua composição molecular única e ao controle que ele possui sobre a energia nuclear. Seu corpo é formado por uma energia nuclear que lhe confere muitos poderes, incluindo a invulnerabilidade e muitas formas de dano convencional. A habilidade de controlar seus próprios átomos permite que o Capitão Átomo se regenere e reforme seu corpo mesmo após sofrer danos graves. No entanto, é importante observar que em algumas histórias ele pode enfrentar ameaças específicas ou situações que representam desafios para os seus poderes. Apesar de sua resistência notável, alguns roteiristas muitas vezes exploram dilemas éticos e emocionais do Capitão Átomo em questões que vão além da invulnerabilidade física. Em alguns enredos, suas decisões e a natureza de seus poderes podem criar conflitos internos ou desafios que não podem ser superados apenas com a sua força física. Em resumo, o Capitão Átomo geralmente é considerado indestrutível em termos de resistência física e as narrativas muitas vezes exploram outras dimensões de seus poderes, fazendo o personagem se tornar muito poderoso e basicamente invencível fisicamente. Com base no controle molecular de seus átomos, o Capitão Átomo também tem a capacidade de ficar intangível. Sim, da mesma forma que ele pode ficar invulnerável, ele pode ficar intangível, podendo atravessar objetos sólidos, o que torna ele muito eficaz tanto em missões furtivas ou até mesmo combinando esses poderes com outras formas de ataque. Outro poder muito utilizado do Capitão Átomo é justamente a absorção de energia. Ele é um ser de pura energia nuclear, o que confere a ele uma capacidade de absorver uma energia muito intensa e utilizar essa energia tanto para descargas destrutivas ou até mesmo para aprimorar suas habilidades físicas. O limite de absorção de energia do Capitão Átomo pode variar dependendo da interpretação específica do personagem em uma determinada história ou série de quadrinhos. Nos quadrinhos, a extensão exata de seus poderes e limites é muitas vezes determinada pelo escritor e, é claro, pela narrativa em andamento. Em termos gerais, o Capitão Átomo ele pode absorver e manipular diferentes formas de energia, especialmente energia nuclear. Ele pode converter essa energia absorvida para fortalecer seus próprios poderes ou redirecioná-la de diversas maneiras. No entanto, a quantidade de energia que ele pode absorver pode variar de uma história para outra. A absorção de energia do Capitão Átomo dependerá, é claro, da necessidade e de como a história está sendo desenvolvida, uma vez que, se ele absorver muita energia, ele pode representar um risco global. Além de todos esses poderes que já foram citados, o Capitão Átomo também tem a capacidade de transmutação. E isso significa o quê? Que ele pode mudar a estrutura atômica dos corpos ou dos objetos, o que pode fazer ele, por exemplo, causar deformidades físicas ou simplesmente fazer uma verdadeira alquimia em qualquer objeto que ele deseje. Como se não bastasse, o Capitão Átomo também já foi capaz de aumentar de tamanho, ficar gigante, ampliando sua força, resistência, se tornando extremamente poderoso. E, além disso, ele tem um sentido nuclear muito bem aguçado, que permite que ele rastreie e sinta qualquer ameaça nuclear que esteja ao seu redor, para que ele prontamente vá solucionar o problema. É claro que eu estou fazendo aqui um apanhado geral dos poderes do Capitão Átomo e da história dele, mas basicamente
essa é a história e esses são os principais poderes. O que eu quero mostrar para vocês é que quem cresceu, assim como eu, vendo Liga da Justiça Sem Limites, que o Capitão Átomo ele é um herói extremamente poderoso e que pode rivalizar tranquilamente com heróis como Shazam, Mulher Maravilha, Superman, sem maiores dificuldades. Não é à toa que ele é chamado justamente quando se envolve ou ameaças cósmicas ou ameaças nucleares, já que ele talvez seja um dos únicos heróis dentro do universo da DC que sejam capazes de lidar com esse tipo de ameaça sozinho, uma vez que a sua capacidade de absorção e ataque ainda são desconhecidas. E o Capitão Átomo ele teve algumas aparições importantes e nós vamos citar a partir de agora. O Capitão Átomo teve várias histórias marcantes ao longo das décadas, explorando diferentes facetas de seu personagem e poderes. Mas aqui vão algumas histórias mais notáveis e influentes do Capitão Átomo. Space Adventures número 33 de 1960. Essa é a primeira aparição do Capitão Átomo ainda pela Charlton Comics e a história estabelece a origem do personagem e seu envolvimento com o projeto Capitão Átomo. Capitão Átomo volume 2, de 1987 a 1991. Escrita por Cary Bates e Greg Weisman, esta série em quadrinhos ajudou a solidificar a posição do Capitão Átomo como um personagem principal da DC Comics. Explorou questões morais, dilemas éticos e desafios associados aos seus poderes nucleares, uma vez que eles devem ser usados com moderação, já que qualquer erro de cálculo pode simplesmente causar danos devastadores. Crise nas Infinitas Terras, de 1985 a 1986. O Capitão Átomo teve participação notável nesta mega saga crossover da DC Comics, onde sua habilidade de se dividir em vários átomos desempenhou um papel importante na batalha contra o Anti-Monitor. Liga da Justiça Geração Perdida, de 2010 a 2011. Nesta série, o Capitão Átomo lidera um grupo de ex-membros da Liga da Justiça Internacional para conter as ações de Maxwell Lord, antigo inimigo da Mulher Maravilha, e a história aborda temas complexos e implicações éticas do poder. A queda e a ascensão do Capitão Átomo, em 2017. Essa minissérie oferece uma reinterpretação da história do Capitão Átomo, de suas origens e as consequências de suas ações ao longo dos anos. É claro que o Capitão Átomo participou de outras histórias, de outras mega sagas da DC, mas essas em específico dá para ajudar a nortear quem quiser conhecer o personagem e entender os seus poderes, a não apenas entender como ele se tornou o herói importante que ele é, mas também os seus dilemas éticos, morais, para justamente na utilização de seus poderes. E é claro que o Capitão Átomo, além dos quadrinhos, ele apareceu em vários outros adaptações fora dos quadrinhos. Ele apareceu em Liga da Justiça Sem Limites, né, no universo estendido da DC Comics, que fazia parte Liga da Justiça, Super Choque, Projeto Zeta, entre outros. O Capitão Átomo apareceu várias vezes e desempenhou um papel vital em várias histórias. Novos 52. Durante a reinicialização, do universo DC, o Capitão Átomo foi apresentado como uma nova série como parte da iniciativa dos Novos 52. Sua história e design foram atualizados para uma nova geração de leitores para poder acompanhar, é claro, a história do personagem, mas sem perder a essência. Ele também apareceu no jogo Injustice, Deuses Entre Nós, e enfrentou o Superman, como também apareceu nos quadrinhos, dando um belo sacode no Superman, e apareceu também no filme Injustice, em que o Superman mostrando, graças ao roteiro, sendo capaz, por exemplo, de simplesmente derrotar o Capitão Átomo com um gesto de mão, o que não aconteceu apenas isso nos quadrinhos. Comentamos sobre a origem, sobre os poderes, sobre algumas aparições importantes do Capitão Átomo, mas o que eu quero saber é como ele se destaca entre os grandes heróis da DC, no caso o panteão da DC Comics.
É isso que nós vamos comentar a partir de agora, para que vocês entendam o quão poderoso o Capitão Átomo é. O Capitão Átomo é considerado um dos heróis mais poderosos da DC Comics, como eu já disse. Seus poderes derivam da manipulação da energia nuclear, e isso confere a ele uma gama de habilidades. Ele é frequentemente comparado a heróis de alto nível, como Superman, Mulher Maravilha, Lanterna Verde. Este, inclusive, ele foi capaz de já quebrar os seus construtos, e outros membros da Liga da Justiça. A lista exata de quem seria o herói mais poderoso é muito subjetiva, já que depende da história, já que depende do roteiro. No entanto, o Capitão Átomo ele é classificado como um herói de nível cósmico, então isso torna muito poderoso, já que ele é capaz de enfrentar ameaças de grande escala sozinho, devido à capacidade de controlar átomos e manipular energia nuclear. O Capitão Átomo também é frequentemente convocado para participar de eventos e sagas cósmicas, o que destaca sua importância e poder no universo DC. Seus poderes nucleares, que dão a ele uma gama de habilidades, sem dúvida colocam ele no elevado panteão de super-heróis da DC Comics. Então, gente, se vocês cresceram vendo aquela episódio em que o Superman enfrenta o Capitão Átomo, ou assistiram o filme Injustice animado e viu o Superman derrotar o Capitão Átomo com muita facilidade, esqueça isso, tá? Porque ele é muito poderoso e ele é capaz de enfrentar até mesmo Superman e Mulher Maravilha sozinho, mesmo que os dois consigam derrotá-lo. Além, é claro, de ser um herói praticamente indestrutível. Particularmente falando, o Capitão Átomo ele está ali no meu top 10 de personagens favoritos, tanto da Marvel quanto da DC Comics. E eu espero que com esse vídeo vocês se interessem mais pelo personagem, conheçam mais a fundo e que isso norteie vocês justamente para entender a extensão dos poderes dele. Se você gostou desse vídeo, não deixa de curtir, não deixa de comentar, compartilhar, porque isso é muito importante. Eu espero que você fique bem e até a próxima.